mais quer saber da obra da igreja. E alguém precisa se levantar para liderar a igreja. Ora, se o pastor que é Paulo está preso, quem vai liderar a igreja? Precisamos de um pastor para que lidere a igreja. Alguns se levantam e dizem que não queriam liderar a igreja. Timóteo, jovem, novo ainda, levanta e diz: eu vou assumir a igreja. Timóteo assume a igreja, e Timóteo é acusado por alguns irmãos da igreja, uns irmãos mais velhos, dizendo que Timóteo não tinha capacidade suficiente para liderar uma igreja. Alguns da igreja acusavam Timóteo, dizendo que Timóteo não tinha experiência o suficiente para ser um líder e para ser um pastor por causa da sua idade. Outros anciões da igreja acusavam Timóteo, dizendo que ele não passou nada na vida para que ele pudesse cuidar de uma igreja. Mas Paulo sabia que, além de Timóteo cuidar da igreja, haveria dificuldade para Timóteo liderar a igreja. Então Paulo vai escrever a carta para Timóteo, motivando Timóteo. E quando eu leio a carta de Timóteo, eu percebo que é algo diferente, porque Paulo não vai elogiar Timóteo, dizendo: Timóteo, você é o cara, você consegue, você pode, você vai chegar. Paulo não escreve na carta dizendo para Timóteo: Timóteo, você está de parabéns, você vai longe, vai dar certo, não desista. Olha o que Paulo vai escrever para Timóteo no versículo de número 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Vamos ser sinceros, se você escreve um texto para alguém desanimado, jamais passaria na tua mente escrever algo assim. Se você escreve um texto ou uma carta para alguém que precisa de um incentivo, que precisa de um empurrão, não passaria na sua cabeça e nem no seu coração sequer a pronunciar essas palavras. Quando eu comecei a ler o texto, perguntei para Deus qual era a razão, o motivo que Paulo escreve esse texto no versículo de número 20 para Timóteo. Porque Paulo não disse para Timóteo: você é novo e eu te admiro pela sua coragem. Porque Paulo não disse para Timóteo: você consegue, independente da sua idade. Porque Paulo não disse para Timóteo na carta: você não está sozinho, você vai conseguir, não desista, Timóteo. Mas ele vai dizer que no meio de uma casa há vários tipos de vaso. Há o vaso de ouro, há o vaso de prata, há o vaso de falo e há o vaso de barro. Perceba você que quando pegamos a menção do texto do versículo de número 20 e você faz uma hermenêutica do texto, você vai perceber que Timóteo, quando está ouvindo a carta de Paulo, dentro do versículo de número 20, ele vai dizer sobre o vaso de ouro. O vaso de ouro, se você coloca dentro do fogo e se você aquece a fornalha, o vaso de ouro derrete, porque o vaso de ouro não aguenta a pressão do calor. Ele não só aguenta a pressão do calor, como também não consegue suportar nada do calor. O vaso de prata é mencionado no versículo de número 20. E o vaso de prata, quando é mencionado no versículo de número 20, também quando você coloca um vaso de prata dentro da fornalha, dentro do fogo, não suporta o calor, porque o vaso de prata derrete também. Quando você pega o vaso de pau, que é mencionado no versículo de número 20, e se você coloca o versículo de número 20 e pega o vaso de pau, se você coloca ele na fornalha, ao invés dele criar uma casca e produzir alguma coisa, ele aquece 10 vezes mais a fornalha. Ele não presta para aguentar a pressão do calor. Mas Paulo menciona também o vaso de barro. No versículo de número 20 ele menciona dizendo que dentro de uma casa você é um tipo de vaso. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de barro. Mas quando você pega o vaso de barro e coloca ele dentro da fornalha, ao invés dele derreter como o vaso de ouro derrete, ao invés dele ceder como o vaso de prata cede, ao invés dele queimar como o vaso de pau queima,
ele vai criando uma casca. Repita comigo, casca. Casca. Essa casca que o vaso de barro cria é uma casca tão dura e tão grossa que o calor não consegue fazer que o vaso ceda. A casca é tão grossa, mas tão madura, que podia aumentar o calor e a pressão, mas a casca que o vaso de barro tem suporta qualquer pressão. Repita comigo, por gentileza. Suportar. Suportar. Não é para vaso de barro. Não é para vaso de barro. Perdão, vamos lá de novo. Suportar. Suportar. Não é para vaso de ouro. Não é para vaso de ouro. Vamos lá. Suportar. Suportar. Não é para vaso de prata. Não é para vaso de prata. Agora olha para mim aqui, por gentileza. Se suportar não é para vaso de ouro, por que ele menciona o vaso de ouro? Porque o vaso de ouro ele é bonito. O vaso de ouro valioso. O vaso de ouro encanta quem olha. Mas quando vem a pressão, ele não consegue suportar. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, eu te chamei, mas não foi como vaso de ouro. Vamos lá. Se você pega o vaso de prata e você coloca o vaso de prata dentro da fornalha, o vaso de prata é bonito a quem olha porque ele é brilhoso. Mas o problema do vaso de prata é que ele só sabe fazer barulho. Coloca uma coisa no vaso de prata e balança o vaso de prata. É uma barulheira danada. O que Paulo está dizendo é que se você coloca a prova, se você coloca um fogo, ele não serve para nada. O vaso de barro não tem a aparência bonita, não demonstra ser um vaso atraente, não demonstra ser um vaso que todo mundo quer estar por perto. Mas quando a pressão aumenta, o vaso de barro, ao invés de derreter, ele cria uma casca. Pregador, e por que Paulo